Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, embora separados, mas unidos na força e na comunhão do Espírito Santo para mais uma reunião de oração dessa terça-feira. E olha que hoje temos muitas orações para serem feitas, mas antes começo lendo os primeiros versículos do Salmo 116, que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Antes de partirmos para as nossas orações e intercessões, vamos louvar a Deus com os irmãos Daniel e Stefano Moraes. Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos a eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltarei o seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltarei o seu nome sobre todas as nações. Eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltarei o seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltarei o seu nome sobre todas as nações. Exaltarei o seu nome sobre todas as nações. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco
caminhar. E se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. O Senhor é o meu refúgio e paz. A quem então eu preciso temer? O Senhor é a luz e a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, por isso não preciso temer nada. Ele está comigo todo o tempo, louvado seja. Que bênção louvarmos a Deus com essa música junto com os irmãos Moraes. O pastor Abílio agora vai nos trazer uma reflexão importante no tema A Base da Igreja do Senhor, que é baseada no texto de Mateus 16, 18. Alô, irmãos, estamos aqui de novo para ter uma palavra a vocês sobre a base da Igreja do Senhor Jesus. O texto está em Mateus 16, 18, que diz o seguinte: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos que Jesus está falando a Pedro, dando a impressão de que ele está dizendo sobre Pedro edificaria a sua igreja. Não é. Ali há uma mistura de palavras, o que significa o seguinte: Cristo é a rocha, a Petra, em que a igreja está edificada, conforme a afirmação de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que em resumo diz: a pedra que vive, eleita por Deus e preciosa, é Cristo Jesus. Então, sobre Cristo, sobre Ele mesmo, Ele edificaria a sua igreja. A palavra de Jesus, irmãos, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, é clara e é maravilhosa. O resultado é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta promessa destina-se à igreja e não às pessoas. Muitas coisas espirituais estão na igreja e não com as pessoas. Na verdade, as pessoas têm bênçãos
porém limitadas. Somente na igreja as bênçãos nas pessoas são ilimitadas. A bênção de Deus, o Espírito Santo, a base da igreja, que é o Espírito Santo, e a própria vida do Senhor Jesus estão na igreja. É verdade que as bênçãos estão nas pessoas, mas escutem, nas pessoas que fazem parte da igreja. Se a pessoa deixa a igreja, as bênçãos de Deus se tornam limitadas para essa pessoa. Quem deixa a igreja, na verdade, desconhece o que é a igreja. E nesse tempo em que vivemos, muitos deixam a igreja, mesmo até sem a cobertura espiritual dos pastores. Aquele que conhece o que é a igreja, goza das riquezas de Cristo, o cabeça da igreja, e assim ele não deixa, mas permanece na igreja. Então, todos devem saber que só a igreja pode conter todas as bênçãos de Deus, segundo a sua base, que é o Espírito Santo. Como? É o que nós vamos ver. Primeiro, a vida segundo o Espírito Santo. Romanos 8, 1 e 2. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha, irmão, eu vou dizer a você uma coisa, Romanos 8 tem sido chamado o capítulo mais maravilhoso da Bíblia, Romanos 8. Esse capítulo começa com: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 1. E termina assim: ninguém será capaz de nos separar do amor de Deus. Versículo 39. Vejam essa formosa expressão de Paulo nos versículos 5 e 6. Porque os que estão segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal, irmãos, é morte. Mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Paulo descreve os dois tipos de homens, os dois tipos de pessoas. O velho homem, com a mente carnal, morte. E o novo homem, com a mente voltada para o Espírito Santo, vida e paz. Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu esse espírito de medo, de covardia. Absolutamente. Nós somos filhos de Deus, porque não recebestes, diz a palavra no Romanos 8,15, não recebestes um espírito de escravidão, para novamente ter medo. Estamos vivendo um momento de muito medo, inclusive de irmãos da igreja. Mas nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deus nos predestinou, irmãos, para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos da família. Está no 8:29 de Romanos. Ponto 2. O espírito de poder.
Atos 1, 8a. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. O Espírito Santo nos capacita para a propagação do Evangelho no mundo todo. Foi o que aconteceu depois do dia de Pentecostes, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo. A igreja é um corpo, e através do qual o Espírito Santo pode expressar-se. A base do corpo de Cristo, a igreja, é o Espírito Santo. Toda vez que ele é contrariado, a base da igreja se perde. Onde não há autoridade do Espírito Santo, não existe qualquer base para a igreja. Há somente um corpo. Todos têm que saber isso. Só há um corpo. A igreja só é uma. Por haver somente um cabeça, que é Cristo Jesus. Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? Não. Assim também a igreja não pode estar dividida. A divisão da igreja é pecado. Terceiro ponto. A autoridade do Espírito Santo, Mateus 16, 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus. A autoridade do Espírito Santo, onde não há o Espírito Santo, irmãos, não há igreja. A igreja não é o líder tal, ou os líderes tais. A igreja é o Espírito Santo. A igreja só tem autoridade, poder e vida com o Espírito Santo, no Espírito Santo. A questão básica hoje é esta: de quem é a autoridade que vocês obedecem na igreja? E a resposta eu vou dar do Otmani, que escreveu isso que eu vou falar a vocês em 1955, publicou. Ele diz o seguinte: somente a autoridade do Espírito Santo é a autoridade. Porque é então que os mais jovens precisam obedecer os mais idosos? Pergunta. É porque os idosos têm aprendido mais diante de Deus e conhecem mais sobre a sua autoridade. Consequentemente, o Espírito Santo pode fluir mais facilmente através dos mais velhos. São como um cano de água através da qual ela tem fluído há anos, sem nenhuma interrupção. Isso o Otmani está falando. Os jovens devem obedecer aos idosos, não porque esses sejam autoridade, mas porque é fácil ao Espírito Santo falar através dos mais velhos, pelo fato de terem trabalhado para o Senhor por muito tempo, por muitos anos. É fácil ao Espírito Santo fluir deles. Então agora eu estou lhe falando, não obedecer aos mais velhos. Os que não obedecem aos mais velhos facilmente perdem a autoridade do Espírito Santo. Isso não é instituir a autoridade dos irmãos mais velhos, mas sim preservar a autoridade do Espírito Santo, que flui mais facilmente deles. A quem é que você está servindo? Diz a palavra: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força
entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse fala isso no capítulo 3, versículo 8. Todos precisam servir. Todos os da igreja precisam servir. Ninguém na igreja pode ser desprezado. Temos de acreditar e fazer com que todos sejam servos. Usemos sempre a autoridade do Espírito Santo para tratar com essas pessoas. Se na igreja a autoridade do Espírito Santo puder ser preservada e as funções de todos os membros serem reconhecidas, viveremos então uma igreja gloriosa em nossa cidade. Necessário se faz, irmãos, que todos os irmãos e irmãs possam levantar-se e servir. E reafirmamos, para terminar, a única autoridade na igreja do Senhor Jesus é a autoridade do Espírito Santo. A autoridade alguma emana de determinadas pessoas. Os presbíteros não têm autoridade. Os irmãos mais velhos, como eu, com 92, não têm autoridade. Somente o Espírito Santo tem autoridade. A isso se dá o nome de corpo de Cristo. O Espírito Santo é a base da igreja. Não se pode contrariá-lo sob pena de perder a base da igreja. Nós somos os canais da autoridade do Espírito, mas não somos a sua autoridade. Usamos a autoridade do Espírito para servir aos irmãos e irmãs, não para governá-los. O que não é iniciado pelo Espírito Santo não é igreja. Olha um exemplo. Em Bauru, nós estabelecemos a Escola de Ministérios e Missões. Nós também estabelecemos a Casa da Esperança, que funciona hoje, cuidando de 150 e tantos meninos e meninas. Mas a igreja, não fomos nós que estabelecemos. A nossa igreja foi estabelecida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Se não fosse estabelecida pelo Espírito Santo, não seria igreja. Então, irmãos, é preciso reconhecer diante de Deus que as bênçãos espirituais estão na igreja e não nas pessoas. Pois a palavra do Senhor, sobre esta rocha, que é Ele, edificarei a minha igreja, é muito clara e é muito interessante e maravilhosa. O resultado é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Na época em que estivemos nos reunindo lá no salão da Comendador José da Silva Marta, várias pessoas ali daquela região se converteram com o trabalho de evangelismo que foi feito. E essas pessoas continuam sendo acompanhadas. O presbítero José Henrique, o Josa, e a nossa diaconisa Maria estiveram visitando esse pessoal, tomando, claro, todas as medidas de segurança contra o Covid-19. Eles visitaram na semana passada a Rosalina Almeida, a Dona Rosa, e o Benedito e a Helena Santos, lá no Jardim Solange. O Benedito é o nosso sanfoneiro. Às terças-feiras sempre estava lá tocando no louvor, lá no salão. Também a Helena Murim, na Vila Santista. Temos outros irmãos que moram ali naquela região, que também estão sendo cuidados espiritualmente pelos nossos líderes, como
a Dona Maria, querida Dona Maria, Sueli, Wesley e outros. Vamos interceder por esse pessoal com o nosso irmão Wagner Moraes. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio, pela bênção, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de sermos usados para alcançar aquelas famílias no tempo que nós tivemos ali na região do Antigo Salão. Ó Deus, foi uma obra gostosa, Senhor, agradável, que encheu o nosso coração, ó Pai, e muitas famílias estão conosco hoje. Algumas ficaram pelo caminho, outras estão, Pai, em outras comunidades, por isso nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito seja sobre elas, aquelas que estão afastadas, que o Senhor toque em seus corações para que elas voltem, aquelas que estão em outras comunidades, que o Senhor possa abençoá-las, elas possam ser úteis lá, ó Pai, aquelas que estão conosco, nós possamos dar amor, estar juntos com elas, dar o alimento espiritual, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa aquelas que têm problemas financeiros, de emprego, de sustento, o Senhor possa suprir, aquelas que estão com problemas de enfermidades, o Senhor possa curar, aquelas que têm alguma prisão, que o Senhor possa libertar. Enfim, ó Pai, nós te pedimos a Tua bênção e a Tua igreja possa ser um abrigo para essas famílias, nesse momento de pandemia, possamos estar de alguma forma junto com elas, ó Pai, suportando-as, para que elas se sintam amadas e acolhidas, ó Pai, em nome de Jesus. Te pedimos por aqueles irmãos que estão fazendo esse trabalho, Senhor, principalmente os diáconos, que eles possam ter a Tua graça, o Teu amor, a Tua direção para cuidar dessas famílias, ó Pai. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. De Portugal, recebemos alguns pedidos de oração do nosso missionário Geraldo Cremonese. Ele pede oração pela situação lá em Portugal e pela igreja, porque, segundo ele nos conta, as medidas contra o Covid-19 estão cada vez mais rígidas ali naquele país, até com polícia e exército nas ruas, quase tudo fechado, as pessoas trancadas em casa, isso porque houve uma explosão de casos ali naquele país. Por isso, Geraldo pede oração por alguns irmãos especificamente. Por exemplo, pela Thalita, nossa irmã, que vai fazer teste amanhã para saber se está com a doença ou não. Pela dona Zenilda também, uma irmã querida que tem 69 anos e ela tem um hóspede que está com a Covid. E o Carlos, marido da nossa cooperadora Beth, que está internado no hospital psiquiátrico. Vamos fazer o seguinte, você vai orar aí na sua casa agora por esses pedidos. Vamos dar um tempinho aí, na tela você olha e ora você aí na sua casa por Portugal. Semana, o Robson Meca, pastor lá na comunidade de discípulos dos Altos da cidade, esteve visitando nosso querido irmão João Cronca, que está passando por uma situação grave de câncer, fazendo tratamento. Ele ainda tem 4 sessões de quimioterapia, tem linfomas no peito e no pescoço. Vamos orar por ele. Também nos lembrar do querido irmão Galvão, lá da comunidade de Botucatu, que está internado com a Covid-19. Vamos nos lembrar dos enfermos, dos nossos irmãos que estão fazendo tratamentos, seja com que enfermidade for. Vamos orar com o nosso irmão Marcelo Lima. Senhor, em nome de Jesus, humildemente me achego em sua presença, reconhecendo minha insignificância e pequenez diante do seu poder e sua glória. O Senhor é um Deus de justiça, de perdão, de cura e de misericórdia. Deus que faz infinitamente mais do que pedimos.
Sabemos do seu infinito amor por nós, amor incondicional, amor do qual não nos fazemos merecedores. Diante de sua majestade, pedimos perdão pelos nossos pecados e para chegar ao seu trono com o coração purificado. Senhor, não sabemos orar como convém ou como gostaríamos. Tu conheces nossos corações e sabes de nossos anseios e medos em lidar com essa situação de pandemia. Confiamos que o Senhor está no comando e, portanto, pedimos em nome de Jesus. Dai-nos paciência para esperar o seu tempo. Dai-nos sabedoria e coragem para enfrentar esse problema. Ousadia para interceder pelos que necessitam. Força para vencermos os obstáculos. Renova nossa coragem para suportar os dias difíceis que atravessamos. Ajuda-nos, Senhor, a superar nossa incapacidade, nossas angústias e nossas inquietações. Renova nossas esperanças e discernimento em perceber sua vontade para nossas vidas e sustenta a nossa fé. Somos gratos porque o Senhor nos sustentou até agora e trouxe cura para aqueles que se recuperaram. Oramos para que o Senhor abençoe e proteja os médicos, enfermeiros e auxiliares que estão expostos aos vírus em seu trabalho nos hospitais e clínicas. Que o Santo Espírito console os corações das famílias que perderam amigos e familiares. Abençoe, Senhor, os medicamentos, os procedimentos, as decisões, tudo que envolva a recuperação dos pacientes internados. Acampe seus anjos ao redor de cada leito de UTI. Dê sabedoria e discernimento às autoridades constituídas para que possam tomar as decisões acertadas no combate ao contágio. Somos gratos pelos cientistas e pesquisadores que desenvolveram as vacinas que trarão cura para a população do Brasil e do mundo. Afasta toda a ação do inimigo, toda a corrupção ou qualquer outro interesse que não seja a cura. Nós te rogamos em nome de Jesus, pela cura dos enfermos que contraíram Covid-19 e outras enfermidades. Clamamos, Senhor, que haja cura em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, Bauru voltou para a fase vermelha. Isso traz muitas limitações ainda e principalmente para o pessoal que tem seus negócios e vendas e tudo mais, prejudica tanto. Traz muita preocupação, muita ansiedade. Vamos interceder pelos nossos irmãos que estão trabalhando ou que estão impedidos de trabalhar, enfim, pela situação financeira deles e da nossa cidade, do nosso país. Vamos orar com o diácono Adilson Quintana. Senhor Deus, queremos te pedir que abençoe os irmãos, Pai, nesse período de pandemia. Agora aqueles que estão em dificuldade, Pai, que perderam seus empregos, que o Senhor lhes dê um novo emprego, melhor do que aquele que eles tinham antes, ó Pai, para que possam suprir suas famílias e não terem preocupações, ó Deus. Abençoa esses irmãos que perderam o emprego com uma nova colocação, Senhor. Supre todas as suas necessidades, Pai, da sua família, da sua casa, e abençoa também, Pai, os irmãos próximos para que possam eventualmente supri-los também, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que têm o seu próprio negócio, dá-lhes sabedoria, espírito de sabedoria, revelação, para fazerem coisas novas, para não desanimarem, ó Pai. Todos eles que não se desanimem, não entrem na conversa do inimigo, desanimando, mas que sejam renovados pelo Teu Espírito Santo e fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa todos esses irmãos que estão tendo dificuldade, Pai, que o Senhor os abençoe grandemente e tire todo o empecilho, toda armadilha criada pelo inimigo, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos lá para o Mato Grosso do Sul, vamos interceder pelos nossos irmãos ali, porque chuvas fortes e constantes em Euá fizeram subir o nível dos rios ali da região e provocaram alagamentos e desabrigados. O pastor Rony nos mandou essas imagens que você vai ver aí, a água chegou a poucos metros da casa dele. Veja que num outro ponto da cidade até animais
foram levados pela correnteza. No Vale de São Miguel, então, a estrada que dá acesso à comunidade quilombola, que faz parte do Ministério Translocal de Bauru, ficou assim mais parecendo um rio. O pastor Geraldinho tirou essas fotos da sua caminhonete para passar naquele lugar só com veículos preparados para enfrentar a lama. Vamos orar com o nosso diácono Walter Bertoncello Rodrigues, o nosso querido Valtinho. Boa noite, irmãos. Estaremos agora orando pela nossa igreja lá de Niuaque, para os nossos irmãos lá do Vale de São Miguel também, e o que nós fazemos agora neste momento. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos colocar os nossos irmãos lá da igreja de Niuaque, do Vale de São Miguel, lá no estado do Mato Grosso do Sul, onde nesses últimos dias tem sofrido, Senhor, com o excesso de chuva naquela região. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja amenizando toda essa chuva que está caindo lá. Sabemos que elas são importantes, ó Deus, já tendo em vista um pequeno tempo atrás, onde sofreram com a seca, com o fogo em toda aquela região que acabou destruindo, mas agora o excesso de chuva tem causado transtornos àqueles nossos irmãos, que muitos deles cuidam de lavouras, Senhor, e isso vem trazendo prejuízos. E por isso nós pedimos ao Senhor dos céus que o Senhor esteja abençoando aqueles nossos irmãos lá, os mais necessitados, que a igreja esteja abençoando, dando todo o suporte necessário para eles, e que eles estejam, Senhor, cuidando, Senhor, das suas lavouras, ó Deus, para que eles não tenham tanto prejuízo assim, ó Deus, e que eles possam, Senhor, continuar firmes na Tua palavra, ó Deus, firmes nos Teus caminhos, crendo, Senhor, que o Senhor está por trás de tudo isso, Pai, e o Senhor os abençoe a cada dia, Senhor, trazendo a cada um deles, Senhor, o cuidado para cada um, ó Deus, o alento nos seus corações, e que eles possam, Senhor, passar por essa fase difícil, Senhor, com vitória em Cristo Jesus, Pai. Oramos no nome de Jesus, sabemos que é o desejo do nosso coração, mas que seja feita a Tua vontade. Amém. Amém, Valtinho, que Deus realmente abençoe aquela turma lá no Mato Grosso do Sul, uma turma muito querida, temos muitas saudades de todos eles. Temos uma notícia boa, o aniversário de casamento ontem, de 24 anos de casamento, do Douglas, o nosso saxofonista, e a Cibélia, sua esposa. Que Deus os abençoe, parabéns a vocês, que continuem juntos, louvando e servindo a Deus com a sua família. E aproveitamos então agora para interceder pelas famílias. Vamos orar com a Cássia Domiciano, porque esse tempo de isolamento traz muitos problemas e vários casais estão em crise. Temos trabalhado com eles, aconselhado. Que Deus os abençoe para que haja harmonia, paz, e que Deus possa restaurar todo o relacionamento que possa estar em dificuldades. Vamos orar com a Cássia. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por cada família que o Senhor tem sustentado nesses tempos de dificuldade que vivemos, Pai. Quero estar clamando para que o Senhor possa principalmente estar dando sabedoria a cada um de nós, pais, filhos, maridos, esposas, membros dessas casas, Paizinho, para que possamos, acima de tudo, estar priorizando o bem-estar, a saúde e a vida dos nossos queridos, Paizinho. Dá a cada um sensibilidade, compreensão e a sabedoria que vem do alto, para lidar, Deus, com o outro dentro de casa. Abençoa os enfermos, Paizinho, aqueles que têm passado por doenças nesse tempo, tratamentos, desgastes, problemas emocionais, ou mesmo a Covid-19, muitos infectados dentro das nossas casas, que possamos estar sustentados pelo Senhor e preservando um ao outro, Paizinho, cuidando em amor, tendo responsabilidade um com o outro. Lembramos também dos mais velhos que estão nas nossas
nossas casas e que precisam de um cuidado, de uma proteção especial. Pedimos, Senhor, que os pais possam estar sendo sábios e flexíveis no relacionamento com seus filhos, e os filhos possam estar em honra, Senhor, entendendo também os seus pais, nesse momento de rotinas diversas, nesse momento, Senhor, em que temos um convívio diferenciado muitas vezes dentro de casa, que o Senhor seja o nosso sustento, e nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, e nós pedimos também que o Senhor nos ajude a estarmos alertas aos sinais, Senhor, de vozes mais alteradas, de qualquer atitude violenta da parte de qualquer membro das nossas famílias, que a gente possa estar, ó Deus, recebendo do Senhor a proteção, o cuidado, a direção e a sabedoria, para que nos preservemos em unidade, em saúde, seja física, seja emocional e seja espiritual, nesse tempo. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora uma notícia bastante positiva. A Casa da Esperança, que foi criada pela CMC em 1996 e atende 210 crianças ali do Fortunato Rocha Lima, recebeu na terça-feira passada um vale compras de R$6.000 dos supermercados Confiança, lá da unidade da Vila Falcão. Ela foi escolhida, a CAESP foi escolhida na campanha Confia que Faz Bem. Esse valor vai ajudar na distribuição de alimentos que a casa tem feito todo esse tempo de pandemia, que não tem atendido de forma normal as crianças, mas tem ajudado as famílias ali que são atendidas pela nossa instituição. Então continuemos orando pela diretoria, pelos funcionários e pelas atividades da Casa da Esperança. Vamos orar com a Lucila Borges. Boa noite, irmãos, queridos, saudades de todos. Espero logo poder estar de volta com vocês todos na igreja. Pai amado, queremos agradecer hoje pela Casa da Esperança, por esse vale compra maravilhoso que a casa recebeu. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito ali naquela casa, por toda a diretoria, todos os que trabalham ali. Tem feito um trabalho maravilhoso e te agradecemos por todos esses alimentos, o quanto vão ser úteis para sustento das famílias. E te pedimos agora, Senhor, que logo mais possa voltar os trabalhos ali da casa, que as crianças possam retornar para casa, que tudo ali volte ao normal, que essa pandemia vá embora quanto antes e que possamos voltar às atividades normais, Pai. As crianças sentem muita falta, precisam muito de estar ali, recebendo ali todo um apoio, toda uma educação. E por isso, Paizinho, abrevie esses dias e faça com que logo mais possa voltar tudo ao normal. É no nome do Senhor Jesus que lhe agradecemos, Pai. Amém. A Lucila já foi presidente da Casa da Esperança por 2 mandatos, fez um trabalho muito bom. Obrigado, Lucila, que Deus continue abençoando. Agora nós vamos orar pelo nosso encontro na época do Carnaval, de 13 a 16 de fevereiro, que será online, mas que promete ser uma bênção, porque já temos, inclusive, os preletores confirmados, além do pastor Abílio, nosso querido pastor Abílio, também o querido pastor Jorge Mitian, da Argentina, nossa cobertura espiritual, também o Nelson Bomilcar, que tem sempre cooperado conosco no louvor e na adoração. Você não precisa pagar nada a inscrição, mas faça a sua inscrição para receber o material que vai estar disponibilizado na internet. Vamos orar com o nosso irmão Gleison Spencer. Olá, amados. Graça e paz a todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, porque em meio a essa pandemia, os protocolos de segurança, todas essas restrições
o Senhor se coloca presente em nossas vidas. E é por isso, ó Deus, que quero colocar agora diante de tuas mãos esse encontro online que acontecerá no próximo mês. Desafios da tua igreja, Senhor. E, Deus, derrama a bênção sobre a vida dos nossos amados ministros e preleitores ali. Meu Deus querido, Deus adia para eles, dê sabedoria, discernimento, usa-os como um instrumento diante das tuas mãos. Meu Pai, também te peço pela vida dos nossos queridos amados, da equipe do Louvor, de toda a organização, a transmissão que será ao vivo, Senhor. Abençoa o pastor Marcos, que está à frente desse ministério. Meu Deus, que tudo possa correr perfeitamente, que possa chegar, ó Deus, a esses meios, vias de canais, aos nossos amados, à tua igreja, a todas aquelas pessoas que precisam, que carecem da presença, que carecem, ó Deus, do Senhor, da palavra do Senhor, do alimento nosso diário. Meu Deus, abençoa em nome de Jesus a esse evento. Eu te peço, te agradeço. Amém. Hoje vamos terminar a reunião com mais um louvor, mas antes devo lembrá-los que permaneçam fiéis nas suas contribuições e dízimos que devem ser feitas nas contas do Banco do Brasil ou Santander, sempre enviando os comprovantes, como vocês têm feito até aqui. Também lembrar os pais da lição 43 das ovelhinhas que devem ser feitas com as crianças. Tem sido uma bênção aqueles que têm feito com seus filhos. E lembrar do culto do próximo domingo, que será presencial. Alguns estão em dúvida por causa da fase vermelha em Bauru, mas o decreto permite que sejam feitas as reuniões como estão sendo feitas, com todas as medidas de segurança. Então, vamos ter sim o culto presencial na chácara, domingo às 10 horas da manhã. E vamos agora então terminar louvando a Deus, cantando o Salmo 23 junto com o Danielzinho e o Stefano. Deus abençoe, uma boa semana, aquele abraço virtual. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu